Vamos lá resolver a seguinte questão. O enunciado é: seja C o lugar geométrico dos pontos dos planos em coordenadas x, y que satisfazem essa equação. E nós temos que fazer aqui as mudanças consecutivas de coordenadas, que serão respectivamente rotação, tá? De um determinado ângulo e depois uma translação. Nós temos que levar a equação à forma canônica, identificar o que a equação representa e aqui nas alternativas dizer qual foi o ângulo da rotação, certo? E, além disso, de dizer qual foi o ângulo da rotação, nós vamos ter que dizer qual foi a translação correspondente. Então, basicamente, você pega aqui esta equação e identifica os termos A, B, C, D, E e F que foram ensinados lá no GeaFlix sobre esse tipo de equação. Para isso, você precisa imaginar ali o termo x ao quadrado, tá? Que aparece aqui, o termo x ao quadrado. Na verdade, o y ao quadrado e o y, que não aparecem aqui na equação, mas você tem que colocar ele para poder identificar quem é A, B, C, D, E e F. Com isso, você vai formar aqui uma matriz que vai ser a nossa matriz A. O que é a matriz A? Ela tem A, B sobre 2, B sobre 2 e C. Nesse caso, a matriz A vai ser: o A é o 5, o B é o 12, portanto o B sobre 2 é o 6, e o C nem aparece, né, que é o que multiplica o y ao quadrado. O y ao quadrado não aparece, então C é o 0. Nós precisamos encontrar os que, para os alunos lá do GeaFlix que assistiram a nossa aula sobre alto valor e alto vetor, seriam os autovalores desta matriz, certo? E aí, o que você precisa? Qual é a conta que você precisa fazer? Calcular o determinante de A menos lambda I. Ou seja, você pega essa matriz A, na diagonal você subtrai lambda e calcula esse determinante. Esse determinante aqui seria menos lambda vezes 5 menos lambda menos 36. Então, muitas vezes se denota assim, né, que é o polinômio característico, vai ser... aqui vai ser menos 5 lambda, então eu vou colocar aqui, ó, lambda ao quadrado menos 5 lambda menos 36. As raízes desta equação, você pode dar um pause nesse vídeo e realizar aqui Bhaskara ou utilizar soma e produto. Você vai notar que as raízes são lambda igual a 9 e a outra raiz é lambda igual a menos 4. Da teoria, uma dessas raízes aqui você tem que chamar de A' e a outra desta raiz você vai chamar de C'. O que é A' e o que é C'? Vai ser o termo que multiplica o x' ao quadrado e o y' ao quadrado quando você faz ali a rotação da matriz. Lembrando que esse termo misto ele vai simplesmente desaparecer. Então, vamos lá utilizar o A' igual a 9. Então, você tem que o A' é igual a 9. Você precisa encontrar o que para os alunos do GeaFlix foi ensinado como autovetor associado a esse A'. Então, nossos alunos de GeaFlix já sabem fazer isso aqui. Como é que faz? Autovetor associado a 9. Você vai pegar esse A' e colocar no lugar do lambda, ó, nesta parte aqui, ó, A menos 9i vezes uma matriz x é igual a 0. E essa matriz x, nós estamos procurando uma solução desse sistema. Só que essa solução ela tem que ser unitária. Então, vou botar aqui, ó, solução unitária do sistema. Então, vamos primeiro resolver o sistema e depois pensar em o que é unitário. Lembrando que unitário significa que a norma dessa solução tem que ser 1. Certo? Então, aqui você pega a matriz A e na diagonal você subtrai 9. Então, eu vou pegar aqui essa matriz A. Na diagonal, eu vou subtrair o 9. Então, 5 menos 9 vai dar menos 4. 0 menos 9 vai dar justamente o menos 9. Eu vou ter aqui x e y. Isso é igual ao vetor 0, certo? Que tem entradas aqui 0 e 0. Então, eu tenho um sistema que me diz que menos 4x mais 6y é igual a 0. E me diz que 6x menos 9y é igual a 0.
Acontece que eu ter aqui essas duas equações escritas, eu tenho uma redundância. O que é que seria redundância? É quando você tem, beleza, duas equações, mas uma delas é exatamente igual à outra. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Se você pegar essa primeira equação, dividir por menos 4 e depois multiplicar por 6, você chega aqui na segunda equação. Então, a segunda é totalmente redundante. Ela é equivalente à primeira. Então, nós vamos usar aqui justamente a nossa primeira equação. Então, você vai ter que menos 4x mais 6y é igual a zero. Portanto, menos 4x é igual a menos 6y. E aí você poderia isolar quem é o seu x ou poderia isolar quem é o seu y, escrever o y em função de x. Aqui eu quero escrever tudo em função de y, então eu vou isolar o x. Eu vou dizer que o x é igual a menos 6 dividido por menos 4, que é o 3 sobre 2, y, certo? Então, o vetor u1 seria da forma, eu sei quem é o x, que é o 3 sobre 2, y, e na segunda entrada aqui eu tenho um y, certo? Então, posso até tirar esse y para fora, então eu vou ter 3 sobre 2 vezes 1, e aqui eu vou ter um y multiplicando. E aí, lá no Geaflix tem uma dica muito boa, que é assim, você pode tomar o y igual a 1 e encontrar o que eu chamo aqui de vetor V1. Tá? Ainda não é o 1, é o V1. Então, no lugar do y, você bota 1. Você ignora esse y aqui. Se obteve esse vetor. Então, o U1 que você quer encontrar vai ser o V1 normalizado, ou seja, vai ser dividido pela norma dele. E qual é a norma desse vetor? A norma é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, aqui seria a raiz quadrada de 9 sobre 4, mais o quadrado do 1, né? Que pode ser escrito como 4 sobre 4. Então, seria basicamente a raiz quadrada de 13 sobre 4, que é igual a raiz de 13 dividido por 2. Então, eu tenho que pegar aqui o meu U1, vai ser esse V1 dividido pela raiz de 13 sobre 2. Ou seja, eu poderia multiplicá-lo por 2 dividido por raiz de 13. Certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 2 dividido por raiz de 13 vezes o V1, que é o que está escrito aqui. Então, nós conseguimos aqui encontrar o nosso 1. Você poderia encontrar o 2, lembrando que ele vai ser um autovetor do alto valor menos 4. Mas eu dei uma dica muito boa lá no Geaflix também, que é o seguinte, que você encontra esse U2 pegando esse U1, invertendo as componentes e mudando o sinal de uma delas. Eu sugeri que você mude o sinal da primeira componente. Então, você vai encontrar aqui o U2 assim, ó. Você pega o 1, você vai inverter essas componentes de lugar e muda o sinal aqui da primeira. Então, era positivo, ficou negativo. Então, você já tem o 2, de modo que a matriz de rotação é a matriz que tem os vetores 1 e o 2 como vetores colunas, certo? Como ambos têm aqui um 2 dividido por 13 em evidência, eu posso colocar esse 2 dividido por 13, pela raiz de 13, para fora. E aqui na primeira entrada, eu vou ter o 3 sobre 2, 1, e na segunda coluna eu vou ter o menos 1 dividido por 3 sobre 2, certo? Então, essa é a nossa matriz de rotação. E o que é que falta aqui? Falta identificar... Agora, eu já sei quem é a linha, já sei quem é essa linha, o B' não existe, ele é zero, tá? O F', que é o termo que vai ficar no lugar do F, é sempre igual ao F. Falta identificar quem é o D' e quem é o E'. Quais são os valores que vão ficar no lugar do D e do E, tá? Então, falta identificar quem é o D' e o E'. Isso forma uma matriz coluna chamada de K'. E aí, nós sabemos o seguinte, que esse K' vai ser sempre o K vezes a matriz de rotação, onde o K envolve o D e o E. Quem é que é o D? Está escrito aqui. O D é o menos raiz de 12, é o menos 12 vezes raiz de 13, certo? Menos 12 vezes raiz de 13. E o E é o zero. Então, aqui, basicamente, você tem que fazer um produto matricial.
você tem que o K', tá? Que você vai ter que descobrir aqui, vai ser o K, que é o menos 12 raiz de 13, 0, vezes a nossa matriz de rotação, que é essa matriz aqui. Será que vai caber? Ó, não vai caber aqui, mas eu vou dar uma afastada e vai caber. Pronto, então você tem que fazer essa multiplicação. Quando você faz essa multiplicação, essa constante, ela pode até sair aqui para frente. Olha só. E aí você tem que fazer isso vezes isso, depois tem que fazer isso vezes isso. Então, basicamente, você vai ter o seguinte. Vamos tentar ver como é que fica. Tá? Nós temos que fazer essa conta. Eu vou botar aqui o K', só para ficar bonito. Aqui é o K'. Que eu tenho que obter. O K'. Então, vamos fazer essa conta. O K', que é isso, eu vou botar aqui só para a gente lembrar, tá? Agora, vamos ver como é que fica. O 2 dividido por raiz de 13. Aí, aqui eu tenho uma matriz que tem uma linha e duas colunas. E aqui eu tenho uma matriz 2 por 2. Então, o resultado vai ser uma matriz que tem uma linha e duas colunas também. Isso daqui a gente já espera. Isso vezes isso, eu vou ter o 3 sobre 2 multiplicando isso, basicamente. O 12 dividido por 2 é o 6. E aí, o 6 vezes o 3 dá 18, tá? Que eu vou ter menos 18 vezes raiz de 13, certo? Ok. E aí, agora, eu vou ter isso vezes isso, que basicamente vai multiplicar por menos 1. Então, eu vou ter o 12 dividido por raiz de 13. Então, agora, cada entrada, eu vou ter que dividir pela raiz de 13. Essa raiz de 13, ó, cancela com isso. E ainda vou ter que multiplicar por 2. Então, vai resultar em menos 36 e vai resultar em 24, tá? Então, eu vou ter menos 36 e 24. Esse daqui é o meu termo que vai estar multiplicando x'. Então, é o quê? É o que eu chamei de D'. Esse é o meu D'. E esse aqui é o meu E'. E o F', ele é sempre igual ao F, ele não muda. Então, o F' vai ser o menos 36. Ok. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. No sistema que envolve x', y', temos... Quem é a linha? Vamos recapitular. O A' é o 9. Então, nós vamos ter o 9x' ao quadrado. Mais, aí quem é o C' é o menos 4. Ó, tá escrito aqui, o C' é o menos 4. Então, eu vou ter menos 4, y' ao quadrado. Depois, aparece aqui o D', que é o menos 36, x'. Depois, o E', que é o mais 24, y', e o F, que continua aqui sendo o menos 36, igual a 0, certo? Agora aqui é algo que vai ficar fácil de resolver se você fizer o seguinte. Você vai ter que completar quadrados. Então, deixa eu aparecer aqui na tela. Para completar quadrados, você tem que juntar os termos que tem x ao quadrado e x, e os termos que tem y ao quadrado e y. E você tem que colocar o valor que está multiplicando x ao quadrado em evidência, assim como o valor que está multiplicando y ao quadrado em evidência. Assim vai ficar muito mais fácil de ver. Então, você vai ter o seguinte. Você vai ter o 9x' ao quadrado menos 36x'. Você vai ter o menos 4y' ao quadrado mais 24y' menos 36 é igual a 0, certo? Aí você coloca esse 9 aqui, ó, em evidência, multiplicando o x' ao quadrado. Então, vai ser 9x' ao quadrado. E você pensa, 36 dividido por 9 é quanto? Tá? Então, certamente aqui seria o 4. Então, você vai lá e coloca o 4. Então, você teria o 4x'. Ok, beleza, tranquilo. Aí, fecha aqui o parênteses. Aqui você coloca o menos 4 em evidência. Então, está multiplicando o y' ao quadrado e você pensa, esse 24 dividido por 4 seria 6. Só que dividido por menos 4 seria menos 6, tá? Então, esse menos com menos, ó, menos 4 vezes menos 6, voltaria para ser o mais 24. E aí, fecha parênteses. E dá menos 36 igual a 0. Agora, você pensa o seguinte. Tudo que você tem escrito aqui pode ser simplificado utilizando o binômio do quadrado perfeito.
Como assim o binômio do quadrado perfeito? Eu vou ter o x' mais alguma coisa ao quadrado. Eu vou ter o y'. Eu vou escrever aqui em cima, vou deixar até o espaço. É assim, ó. Esse 4 aqui, você pega ele, divide por 2, que dá 2, e eleva ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Aí você vai e soma 4 aqui. Esse 6 aqui, você pega ele, divide por 2, dá 3, e eleva ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, aí soma 9. Aí você pensa, o que é que eu somei do outro lado? Do outro lado, você somou o 9 vezes 4, e depois você acabou subtraindo aqui, ó, o menos 4 vezes o 9, porque que está negativo. Então, no final, o que você acabou somando aqui do outro lado foi absolutamente nada. Isso resulta em 0. Ok, aí sim você vai ter o 9. Aqui seria o x' menos 2 ao quadrado. Aqui seria o y' menos 3 ao quadrado, certo? E isso tudo igual a 36. Eu estou passando 36 ali para o outro lado. E aí você pega esse 36, divide aqui por 36 de ambos os lados, e você ganha o quê? Você ganha aqui x' menos 2 ao quadrado, dividido por 4, menos y' menos 3 ao quadrado, dividido por 9, é igual a 1. Isso aqui está parecendo a equação de uma elipse, certo? Parece muito com a equação de uma elipse. E aí, o que é que falta fazer? Agora falta fazer a translação. Então, isso aqui eu vou chamar de x2', que vai ser o x' menos 2. E isso aqui eu vou chamar de y', que vai ser o y' menos 3. Então, depois que eu faço justamente essa translação, aí a equação fica x2' ao quadrado, dividido por 4, menos y2' ao quadrado, dividido por 9, é igual a 1. Se você conseguiu chegar nesta equação, ou em alguma equação parecida ali, trocando o x e o y de lugar e tal, o papel do x e o y, parabéns. Você conseguiu aqui resolver uma questão muito difícil, tá? Tem muito espaço para poder ser resolvida. Eu considero a questão mais complicada. Então, aqui nós temos que basicamente dizer qual foi a translação. E isso daqui está fácil, né? Dizer a translação. Foi o x2' é igual a x' menos 2. Tá? No x eu subtraí 2 e no y eu subtraí 3. Então, aqui, ó, subtraí 2. Aqui não foi, então eliminar A. Vou fazer em vermelho para eliminar A. Aqui 2, 3. Aqui somou 2. Então, tá errado. 2, 3, 2, 3. Então, ainda restou as alternativas B, C e E. Na alternativa D, eu digo que a rotação foi de 90 graus. Na alternativa E, eu digo que a rotação foi de 45 graus. Todas essas estão erradas. Por quê? Porque qual foi a matriz de rotação que nós obtemos? A matriz de rotação que nós obtemos foi essa aqui, olha. A matriz de rotação que nós obtemos... Opa, tá mostrando aqui a próxima questão. Foi essa. E a matriz de rotação, aqui na primeira coordenada, nós sabemos justamente o que é que ela resulta. Que essa primeira entrada seria o cosseno. Tá? Aqui é cosseno e aqui é seno, se você olhar a matriz de rotação. Então, você tem que o cosseno do ângulo θ é esse 2 dividido por raiz de 13, que está no denominador, vezes o 3 sobre 2. Esse 2 cancela com esse 2, então fica ali o 3 sobre raiz de 13. E aí, o ângulo θ, ele foi o arcosseno de 3 dividido por raiz de 13. Tá? Então, se você olhar aqui, a única alternativa que tem algo desse tipo é a alternativa B. Então, a nossa resposta, o nosso gabarito, vai ser a alternativa B. Tá na cara que não foi de 90 graus nem de 45 graus, porque a matriz de rotação de 90 graus e de 45 graus são totalmente diferentes, tá? Então, foi a alternativa B, é a alternativa correta. O único probleminha aqui é que esse termo graus está errado, tá? Isso daqui é medida em radiano. Então, aqui não... esse daqui que eu uso o cosseno inverso é em radiano. E aqui esses demais aqui que estão envolvendo graus que estão errados. Ok, então nós temos aqui a nossa questão finalizada. Deu muito trabalho, 20 minutos para resolver uma questão de prova, um item de uma questão, mas é isso aí. Vamos para a próxima.